Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com mais uma aula e agora nós queremos continuar aquela comparação entre os comandos do prompt de comando do Windows e do Linux, tá certo? Então nós queremos trabalhar com os comandos para pastas, né? Basicamente vamos usar aqui os comandos makedir, né? Que lá no prompt de comandos é md. Vamos usar o cd, que é cd também, e o comando rmdir, né? Então veja bem, nós vamos fazer assim, nós vamos criar aqui na nossa pasta corrente, que a gente pode ver aqui com o pwd, né, que é home Paiva, eu vou criar aqui uma pasta chamada aula, tá certo? Então vamos entrar em aula, comando cd me permite, sim, como é que eu sei que eu criei? Se eu der um ls-la aqui, aula, certo? Ele vai mostrar aqui, está criado aqui como um diretório, tá certo? Diretório aula aqui. Então se eu quiser entrar em aula, cd aula. Por quê? Porque ele é filho dessa pasta onde eu estou aqui, né? Se você der um ls-l aqui, com more, né? Eu vou ter aqui, ó, tá criada a pasta aula aqui, ó, tá certo? É um diretório. Veja que o arquivo não tem nada, como a gente falou na aula anterior aqui. Então, se eu quiser entrar nessa pasta, eu vou entrar aqui, ó, cd aula. Então, aula está vazio, não tem nada aqui. Então aqui dentro de aula eu vou criar aula 1, tá certo? Então makedir aula 1. Se eu der um ls aqui, você vai ver que tem uma pasta aqui que ela é azulzinha, a cor fica um pouco diferente, mostrando aula 1. Se eu entrar em aula 1 aqui, por que eu não estou colocando cd barra? Porque barra eu voltaria lá no raiz. Então aqui eu estou dentro da pasta. Como é que eu sei onde eu estou? pwd. Estou na pasta aula, né? E eu criei aula 1. Então aula 1 é filho de aula. Entrei em aula 1 aqui. Então dou um ls aqui, não tem nada. Se dentro de aula 1 eu quisesse criar aula 1.1. Então makedir aqui, ó. Então eu estou dentro de aula 1, cd aula 1.1. E aí você tem uns comandos cd que são especiais. Se eu descer cd ponto ponto, ele já mostra aqui do lado esquerdo aqui, ó. Tá certo? Onde é que eu estou? Então eu posso fazer o que aqui? Ponto ponto eu volto para o pai. Então eu estou em aula 1.1, eu vou voltar para a aula 1, ó. Tá certo? Então voltei para a aula 1. Se eu der um cd ponto ponto aqui, eu vou para a aula. Se eu der um cd ponto ponto de novo, eu voltei para onde? Para home Paiva, tá certo? Então você tem essas possibilidades aqui de você fazer esse caminhamento e tal. Esse professor, se eu quiser cd aula, né? cd aula barra aula 1. Se eu quisesse apagar essa pasta aula 11 aí, veja, ela não está vazia, ela aliás está vazia. Se eu criasse qualquer coisa aqui, vamos entrar aqui em aula 11, e eu vou usar o cat aqui, maior que, criar um arquivo lixo aqui, certo? Então, digitação aqui, Ctrl D, ele já criou aqui o arquivinho lixo aqui, certo? Se eu der um cat aqui em lixo, ó, ele vai mostrar o conteúdo aqui, tá? Então veja bem, eu vou sair de aula 1.1, vou para a aula 1 aqui e vou dar um rmdir em aula 11. Ele vai reclamar aqui, ó, tá certo? Que o diretório não está vazio. Então, para eu remover, eu tenho que dar um rm, que é o comando de apagar, né? Que é o del, lá do prompt de Windows. Então, rm-r aula 11. Que aí ele faz o que? Ele remove a pasta, né? O diretório e remove o diretório e remove a pasta lixo que está dentro dela aqui. Então ele já foi lá. Se eu der um ls aqui, ó, já está vazio. Então a pasta lixo que estava dentro do diretório aula 11 foi removida junto com ele lá, tal, tá certo? Então se eu voltar aqui para o cd ponto ponto aqui, voltei para a aula e eu der um rmdir em aula 1 que está vazio, ele vai remover sem problema, tá certo? Então agora essa estrutura que eu tinha criado eu já removi aqui e tal. Se eu voltar aqui para barra home barra Paiva, né, eu tenho aqui aula. Se eu der um rm de aula, eu já removi aqui. Então esses são os comandos que permitem você criar uma estrutura para representar os compartimentos, né? Por exemplo, a estrutura de uma empresa, a estrutura de documentos, né? Por exemplo, eu quero guardar documentos, dentro de documento do trabalho, documentos pessoais, documento da escola, da faculdade e tal. Então você vai criando essa estrutura e vai usando os comandos de manipulação de arquivos para poder acomodar dentro dessa estrutura aí.
Tá legal? Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Né? Queria que você se inscrevesse, curtisse, manda para um amigo aí, que esses foram os comandos para manipular diretórios, subdiretórios aqui no Linux, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.